Olá, mais uma vez, como vai você? Gostaria de convidar você a estudar comigo a segunda mensagem da minha série chamada Lições da Igreja Primitiva para os Nossos Dias. Eu espero que seja bênção para a sua vida, espero que você possa ser enriquecido pelo poder da palavra. Mensagem que eu quero compartilhar com você neste momento, ela tem o título O que Deus quer da Igreja? Por isso eu quero convidar você a ler dois textos, na verdade, em dois capítulos de Atos. Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, e em seguida Atos 2, de 1 a 13. Vamos ler os textos? Primeiramente, Atos 1, de 12 a 14. Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: Que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Eu não sei se alguma vez você já parou para fazer a você mesmo uma pergunta como: o que Deus quer da igreja? Talvez num primeiro momento possa parecer que essa pergunta tenha uma resposta um pouco óbvia e até mesmo, de certa forma, bem simples. E se você quer saber se você pensou assim, eu acho que você pensou certo mesmo. O problema é que às vezes até mesmo o óbvio e o simples nos surpreendem, não é mesmo? Nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que nós devemos fazer, mas ainda assim, quase que inexplicavelmente, muitas vezes nós ignoramos os propósitos de Deus para nós e acabamos fazendo muitas coisas à nossa própria maneira. É por isso que existe o livro de Atos dos Apóstolos. Atos nos convida a dar um passo à frente, a pensar fora da caixa. Nós somos conduzidos aqui a refletir sobre uma igreja que nós deveríamos ser, comparada à igreja que estamos sendo. Então, no texto dessa mensagem, mais uma vez, nós vamos nos deparar com essa realidade. Certamente, Atos capítulo 2 é um divisor de águas na história da igreja, na mesma medida em que atualmente dividem interpretações denominacionais, não é verdade? Em Atos capítulo 2, ou na verdade de Atos capítulo 1 até o capítulo 12, Pedro é o personagem que mais aparece. E depois do capítulo 13 ao 28, Paulo é o personagem que mais aparece. Mas, de verdade mesmo, a grande personagem do livro de Atos dos Apóstolos todo, o grande protagonista desta história, é o Espírito Santo, na mesma proporção em que Jesus é dos evangelhos. É interessante como é em Jerusalém que tudo terminou com a morte de Jesus, mas também é onde tudo começou, com a descida do Espírito Santo. E a história da igreja primitiva, ela deixa transparecer para nós claramente um clima de explosão,
de plantio, de fundamento, bases. É por isso que, através deste texto, nós podemos aprender, olhando para aquela vibrante igreja primitiva, o que Deus realmente quer da igreja. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que enxergo aqui nesse texto, é que Deus espera que sejamos uma comunidade unida em oração. Vamos reler Atos capítulo 1, versículos 12 a 14? Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O texto diz que todas essas pessoas estavam ali reunidas em oração. Uma outra versão vai dizer que eles perseveravam em oração. É interessante, porque olhando para o texto, nós percebemos que não se orava por milagres ou por sinais. Não se orava também por bênçãos materiais. A Nova Versão Transformadora diz que todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Eles oravam porque simplesmente se reuniam para orar. Sem planos, sem projetos, sem estratégias, apenas oravam. Não havia nenhum motivo específico. Eles estavam órfãos, certamente estavam agora confusos, tanto quanto aqueles discípulos do caminho de Emaús. Ali é um sinal para percebermos a confusão que estava pairando sobre a mente dos discípulos. Então eles preferiam orar, ao invés de agir precipitadamente. Talvez, quem sabe, eles orassem buscando o exemplo de Jesus Cristo, que tantas vezes orou com eles e por eles, por longos períodos. Quem sabe eles queriam continuar a manter um nível de intimidade que tinham com Jesus, quando ele ainda estava no meio deles. O grupo estava coeso e perseverante em oração, até que, no momento determinado por Deus, todos foram revestidos de poder. O Espírito Santo é uma dádiva divina, que capacita, que guia a igreja, mas para que a manifestação do Espírito Santo de Deus aconteça nas nossas vidas, a atitude humana diante de tudo isso só pode ser a oração. É na medida em que a igreja ora que ela recebe o Espírito. Todos os grandes avivamentos na história foram precedidos de oração. E é grande a igreja que ora. Quando nós oramos, os céus se abrem. E pode ter certeza, Deus derrama do seu Espírito. No comentário bíblico escrito pelo teólogo norte-americano e pastor batista Warren Wiersbe, ele faz um resumo muito maravilhoso sobre a vida de oração no livro de Atos. Ele mostra como em tantas situações e em tantas circunstâncias, apóstolos, líderes e igrejas se curvaram em oração. Como resposta, ele diz lá: Deus abriu portas de prisões, ressuscitou mortos, revelou pecados, enviou missionários, sustentou a obra missionária, alcançou irmãos carentes, levantou enfermos de leitos e transformou comunidades inteiras. Em quase todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, nós encontramos alguma referência à oração. E esse livro deixa muito claro que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Na verdade, como o próprio Wiersbe diz, a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Eu não sou poeta, na verdade eu estou muito longe disso. Mas uma vez eu escrevendo e meditando numa mensagem sobre a oração, Deus me deu alguns versos que eu esbocei, pensando sobre o que Deus pode fazer sobre a vida de uma igreja que ora. Eu quero compartilhar esse texto aqui com vocês. O título dele é Quando uma igreja ora. Quando uma igreja ora, Deus ouve. Quando uma igreja ora, Deus fala. Quando uma igreja ora, Deus age. Quando uma igreja ora, seus propósitos são conhecidos, sua soberania impera e o seu nome é louvado.
Quando uma igreja ora, curas e milagres são presenciados, vocacionados se manifestam, líderes se levantam. Quando uma igreja ora, missões se tornam paixão, o perdido é amado de coração e o crente encontra razão. Quando uma igreja ora, campanhas são lançadas, ofertas são doadas, alvos são atingidos e dízimos são devolvidos. Muitas coisas acontecem quando uma igreja ora, porque o dono da igreja é Cristo, e por ela preço de sangue foi derramado. Dela, ele é o cabeça, e a direciona com a sua luz. E o Espírito da Santa Trindade a tudo ilumina e conduz. Quando uma igreja ora, há comunhão e adoração, há partir do pão e há singeleza de coração. Quando uma igreja ora, vidas são salvas, famílias são libertas, e as portas do inferno nunca prevalecem contra ela. Quando uma igreja ora, os relacionamentos são mais que palavras, e os abraços são mais que um gesto. Fico pensando, quanto mais faríamos se mais orássemos? Mas tudo isso é apenas um pouco, o início da história, do que acredito que acontece quando uma igreja ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diante disso, eu quero aqui priorizar um desafio para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Que tomemos a decisão inegociável de vivermos nossos dias movidos por uma vida e um espírito de oração. Uma segunda coisa que eu entendo aqui, neste contexto, é que Deus espera de nós, como a sua igreja, uma comunidade unida e reunida. Atos capítulo 2, versículo 1 inicia dizendo: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. O texto fala em espaço geográfico. E todos nós sabemos que a aproximação geográfica nem sempre nos une, do mesmo modo que a distância geográfica nem sempre nos separa. Diante da pandemia que temos vivido e o distanciamento social a que fomos submetidos, isso ficou muito claro para todos nós. Mas o espaço geográfico, de fato, é uma oportunidade para um abraço, para um aperto de mãos. Juntos, nós nos comunicamos através dos nossos olhares. Às vezes, uma expressão facial vale mais do que muitas palavras. Quando nos reunimos, nós socializamos os nossos espaços, nós compartilhamos vida e experiência com outras pessoas. É uma oportunidade para nos abrirmos para a aproximação, para o aconchego aos irmãos. A igreja é uma comunidade de exercício de amor mútuo. Na vida cristã, estar reunido pode significar desfrutar em conjunto das bênçãos e da justiça de Deus. E o mais importante mesmo é que, quando estamos reunidos num só objetivo, perseverando em oração, o Senhor se manifesta no meio do seu povo. A igreja é e sempre será sinônimo de unidade e de comunhão, mesmo que o individualismo, a contenda, a maledicência de alguns queira muitas vezes minar a comunhão do corpo de Cristo. Eu quero que você pare para pensar sobre algo muito sério. A comunhão da igreja é tão importante que, se pensarmos bem mesmo, eu acredito que pelo menos 90% dos problemas estariam resolvidos em nossas igrejas se nós realmente exercitássemos uma vida de comunhão uns com os outros. Eu estou falando aqui de algo real, não de máscaras, não de palavras vazias, não apenas de expressões de singeleza nos momentos de culto. Eu estou falando aqui de algo muito mais profundo, de algo que vai além das nossas forças humanas e que faz com que o nosso eu fique em último lugar, em último plano, nos levando a ter amor pelo próximo e elevada estima pelas pessoas, suportando uns aos outros através do amor, levando a vida de comunhão até as últimas consequências, se necessário for. Portanto, que a busca da comunhão seja para nós como uma obsessão, um objetivo inegociável a ser alcançado em cada relacionamento humano, dentro
e fora da igreja. A terceira coisa que eu quero compartilhar a você aqui nesta mensagem é que eu entendo que o que Deus quer da igreja é que ela seja uma comunidade que engrandece o nome de Deus em toda raça, tribo, língua e nação. Em Atos capítulo 2, dos versículos 7 a 12, nós vemos ali a menção de pessoas vindas de diversas partes do mundo para a festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida dos discípulos. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Pentecoste significa o 50º dia. Você sabia disso? Pentecoste era a festa que acontecia exatamente 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Então era chamada também de festa das semanas, ou festa das colheitas, ou alguns chamavam também de festa das primícias. Você vai encontrar na Bíblia com todos esses nomes. Então no dia da festa de Pentecostes, muitas pessoas eram reunidas, e o Espírito Santo então se derrama sobre os discípulos. E naquele momento todos começam a falar das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua materna, mas todos se entendem. Ou seja, a grandeza de Deus estava sendo percebida pelo outro a partir dos seus códigos matriciais. O que significa isso? A sua cultura, a sua língua, a sua raiz, sem a transposição de barreiras. Ou seja, agora nasce um cristianismo para todos. A igreja ela vem trazer um novo estilo de vida para todos os povos. A igreja ela vem romper as barreiras que os homens criaram e mostrar que Cristo é para os judeus da mesma maneira que ele é também para os gentios. A história conta que de repente, versículo 2, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2, 2. Então, o que eu posso dizer para você sobre esse versículo? Bem-vindo ao mundo de Atos dos Apóstolos. Aqui as coisas acontecem assim mesmo, de repente. Deus surpreende cada momento dessa história, fazendo com que as coisas aconteçam, cada uma a seu tempo. É interessante a gente pensar que os dois primeiros fenômenos citados em Pentecoste são um som e um vento. O som marca presença, chama atenção para si. Quando você ouve um som, você procura. A história conta que, versículo 2 de Atos, capítulo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O que eu posso dizer para você desse versículo? Bem-vindo ao mundo de Atos dos Apóstolos. Aqui as coisas acontecem assim mesmo, de repente. Deus surpreende cada momento dessa história, fazendo com que as coisas aconteçam no seu tempo. Interessante pensar que os dois primeiros fenômenos citados aqui em Pentecoste são um som e um vento. O som é uma coisa que marca a presença, ele chama a atenção para si. E o vento, ele espalha por todos os lugares com a sua força e ninguém consegue deter e nem mudar o seu curso. Você já percebeu? É assim que o Espírito faz. Como o som, ele marca a sua presença e chama a atenção, incomodando os corações dos pecadores. E como o vento, o Espírito é soberano e ele sopra de forma irresistível. O Espírito sopra no templo, na rua, no hospital, no campo. Ele sopra nos condomínios de alto padrão, assim como sopra nas favelas. Ele sopra na igreja e sopra nas casas. Ele sopra nos governos, nas escolas, nas empresas, nos centros das cidades, nas periferias, nas zonas de prostituição, na boca de fumo e até nos lugares mais miseráveis deste mundo. E ninguém sabe de onde ele vem
e nem para onde ele vai. Não foi isso que Jesus disse? O que sabemos é que onde ele chega, o sobrenatural de Deus acontece. É claro que o vento, o fogo, as línguas foram extraordinários, claro que foram, mas tudo aquilo foram atos geradores de outras coisas tão importantes quanto, ou seja, a nova vida, a alegria, a comunhão, o culto, a liberdade, o poder. Todas essas coisas juntas devem ser a marca de uma igreja operante no mundo. Nós não podemos separar essas coisas. Todas elas caminham juntas para que a igreja possa cumprir o propósito de alcançar o mundo perdido, através da pessoa de Jesus Cristo e da atuação do Espírito Santo pela igreja. O Pentecoste, então, traz em si uma bela promessa. Se você estiver firme em Cristo, o Espírito de Deus vai falar por seu intermédio. E aí não importa onde quer que você esteja, você será, sim, uma testemunha viva do Cristo vivo. Então, aproprie-se, apegue-se a essa palavra, porque é exatamente isso que o Pentecoste precisa significar para você. Ele não pode ser apenas uma história bonita, ele não pode ser apenas uma história cheia de poder. Não, ele tem que ter um significado na sua vida. Ou seja, o Espírito de Deus agora vai usar você, ele vai falar por seu intermédio, onde quer que você esteja. É isso que Deus espera de você como cristão, e é isso que Deus espera da sua igreja. Portanto, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que a história conta que logo depois da manifestação em Pentecoste, o apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele inicia uma pregação, você conhece essa história, a sequência diz, em forma de discurso, dizendo que ali naquele momento havia se cumprido a profecia dita pelo profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo lá no texto de Atos capítulo 2, versículos 16 a 21. Você quer acompanhar essa leitura comigo? Lá em Joel 2, de 28 a 32, diz assim o texto: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no meio do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu acredito que agora então nós podemos retornar à pergunta inicial dessa mensagem. Afinal, o que Deus quer da igreja? A primeira coisa que eu creio que Deus quer da igreja, olhando para este texto, Deus quer ver um povo que o busca em oração. Deus quer ver um povo que ora sem cessar, que busca incessantemente a sua face, e que não fala, e que não age, sem que tenha certeza e a segurança de que, antes de tudo, Deus está no controle das decisões. Deus quer ver um povo que ora, não de forma egoísta, mas com um coração devotado ao próximo. Enfim, Deus quer que a sua igreja na terra seja movida pelo poder da oração. A outra lição que eu enxergo aqui, que Deus quer da igreja o que Deus quer da igreja é que Deus quer ver um povo unido e reunido pelos laços da comunhão. Deus quer ver a unidade no meio da diversidade. Ele não deseja que todos nós pensemos da mesma forma, porque foi Ele mesmo quem nos fez diferentes uns dos outros. Mas Ele quer que nos unamos no mesmo propósito, apesar das nossas diferenças. Ele deseja que os nossos abraços sejam sinceros, mas também que as nossas palavras sejam proferidas com verdade e com confrontação, se necessário for, porém regadas de amor, de empatia e de compaixão. Foi o salmista quem disse que é bom e suave quando nós vivemos em união, juntos, somos de fato mais fortes. E finalmente, a última lição que vimos aqui, e que quero concluir com ela,
É de que Deus quer ver um povo comprometido com a proclamação. Ele quer ver um povo que proclame seu evangelho em todo o tempo e em todos os lugares. Como igreja, nós não podemos permitir que outras coisas que fazemos tirem de nós o foco da nossa missão, porque nós muitas vezes abandonamos a missão, perdemos a direção, perdemos o foco. Na verdade, tudo que nós fazemos deve ter como objetivo alcançar o perdido. É para isso que estamos no mundo. É para isso que a igreja está aqui. Devemos ser uma comunidade unida em oração. Devemos ser um povo unido e reunido pelos laços da comunhão. E devemos ser um povo comprometido com a proclamação do Evangelho. Eu creio que seja isso o que Deus quer da sua igreja. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a igreja da qual você faz parte. Seja aqui a Central, seja qualquer igreja, onde você estiver me assistindo. Para que você saiba responder com toda a confiança o que Deus realmente quer da igreja. E quando você aprender isso, acredite, Deus vai usar a sua vida e a sua igreja grandemente. Que Deus te abençoe.